aparece lá realmente uma pessoa, alguma coisa passando muito rapidamente. E que é muito rápido, e visto as condições locais de você não ter luminosidade, você não ter um piso adequado, visto que lá era um local específico. Sim, mato. Era um mato, né? Um cemitério. Sem falar da escuridão do local. Sem falar da escuridão do local. Nós tivemos o cuidado de, além de analisar as imagens, Geraldo, de conversar com a equipe que lá esteve, enquanto nós estávamos aqui olhando essas imagens. E nós questionamos eles. Quem estavam com vocês? Qual era a cor da roupa? Eu deixei o meu produtor e meu câmera, ninguém mais. Os restantes todos nós saímos. Nós temos o interesse em buscar a verdade. Então, assim, nós sabemos da seriedade do programa porque a gente acompanha, justamente por gostar do assunto. Então, para nós, é muito importante chegar na verdade. Então, houveram, por exemplo, fenômenos na imagem que nós vimos. Aqui não se trata de nada, que realmente foi um defeito pixel que estava na câmera, porque você viu a mesma imagem, a mesma luz em outros ângulos. É uma sujeira, né, que fica na câmera, que acontece que fica um pontinho lá, como se você tivesse um ponto na lente que você precisasse dar uma limpadinha ali. Então nós identificamos inclusive isso e diferenciamos de aspectos que poderiam ser realmente paranormais. Duas situações, uma dessas que é uma pessoa que aparece. Sim, é uma pessoa que aparece em dois momentos, né? Nós temos um momento que aparece realmente um vulto, que não é muito bem definido, tá bem manchado o vulto realmente. E essa última que é realmente chocante. Luzes aparecem? Luzes aparecem, inclusive muito altas para serem uma pessoa. Nós identificamos o cenário, nós recriamos isso tudo aqui, analisando as imagens. Nós vimos onde estavam as pessoas, porque era uma câmera posicionada pegando geral, né, um ângulo geral. E nós identificamos lá onde estava a barraca da equipe, da sua equipe, onde vocês estavam. E, inclusive, onde estava essa sujeira na lente e aonde aparece essa luz que é muito superior, seria equivalente assim, estar no topo de uma árvore, assim, muito alto para ser uma pessoa fazendo ela. É porque a barraca, eu tenho 1,89 m, a barraca era mais baixa que eu. Então, era muito maior, muito alto, era para uma pessoa, não tem... E aparece o quê? Aparece uma luz piscando, né? A intensidade dela vai aumentando e diminuindo, como se for, não é uma lanterna, porque senão sobraria bastante luz, né? Isso sabe quando fica aquela aura assim na luz, quando a gente olha assim, que fica aquele globo grande, aquela intensidade. É um foco fechadinho demais, como se fosse uma estrela que a gente observa no céu. Então ela aumenta essa intensidade e some. E a curiosidade é que todos esses fenômenos que acontecem no final das fitas. Então acontecem os fenômenos, no caso a luz, ela muda a intensidade e quando ela vai diminuindo, acaba-se uma fita. E na segunda fita, quando acontece o fenômeno mais impressionante que nós vimos, acontece e logo depois acaba-se a fita. Nos mesmos momentos, em fitas diferentes. O que você está vendo, o que você está analisando é montagem? Não, não é montagem. Não é montagem, foram manifestações espontâneas, Geraldo. Isso é importante dizer. Porque as câmeras, nós podemos observar que as câmeras, elas foram posicionadas de forma fixa. E ali foram deixadas, justamente no intuito de si. Tanto é que a gente olhou, foram várias horas. Aqui, e nada acontecia. A câmera ficou parada, exatamente. no tripé. Por aí você já percebe que houve realmente a boa fé de vamos deixar lá, é assim que a gente faz. Exatamente. É assim que a gente faz quando a gente quer captar alguma coisa, algum registro. Você deixa e lá você esquece, que não tem um momento certo para acontecer. Exatamente. E justamente no final da programação feita para terminar aquela filmagem é que aconteceu o fenômeno. Os dois fenômenos. Isso é importante dizer, pessoal, que nós analisamos quadro a quadro, Geraldo. Então não haveria possibilidade de ter algum corte, né, de edição, alguma coisa. Não haveria... Porque ela é contínua. Nós pegamos exatamente, continuamente, a imagem toda e diretamente já da edição, assim, do jeito que chegou, nós assistimos. Brutíssima. Nós analisamos aquilo continuamente, não houve corte, foi frame por frame, né, quadro a quadro, pessoal. E não teve como, não teria como ter uma edição ali. Eu tinha quase que absoluta certeza de que alguma imagem iria aparecer naquele cemitério. Até porque você deixa filmando e ocorre uma materialização, alguma coisa. Abrindo pra gente, Michel, apagando a luz, por favor, tá? A partir de agora, vamos lá? Vamos lá, Geraldo. Eu quero deixar você com o controle nas mãos aqui. Michel, na tela lá. Ele vai narrar. Bom, gente, aqui é o seguinte, aqui
nós estamos pegando um ângulo geral do local onde eles estavam, ok? A capela lá atrás, a capela não, né? A torre lá do cemitério. Isso, a torre lá do cemitério, lá certinho onde o pessoal, onde é a entrada, né? O portal, né? E aqui, nesse ângulo mais ou menos, onde eu estou marcando, nós temos aqui o chão, certo? A luz lá. E a luz aqui apareceu, olha, gente. Nós vamos até daqui a pouco voltar a imagem. Novamente, aqui está o chão, aqui nós temos a nossa barraca. Notem que vai voltar a aparecer a luz aqui em cima novamente. Que é aquela da intensidade, como nós dissemos para vocês. Olha lá, ó. Quando aparecer, você tira a luz. Tá, ó. Ó, tá aparecendo lá, gente, ó. Apareceu, ó, a intensidade dela, ó. Exatamente. Isso, ó, tá aqui, gente, ó. Tá lá, a intensidade. Em cima da minha barraca. Em cima da barraca. E aqui embaixo, aqui é a sujeirinha, como nós dissemos que nós tínhamos na lente. Isso aqui é uma manchinha que tinha lá, então nós diferimos. Ela fica a gravação toda para vocês assistirem aí. Nós vamos dar o play para vocês verem onde é que estavam a barraca, né? Onde eles estavam ali. A gente estava montando ali. Estava montando tudo, ó, a equipe, ó, andando. Vai dar um foco aqui, ó. Olha a distância que eles estavam. Olha o chão. Ó o chão. O chão tá aqui. A barraca ali. A barraca ali e aquela luz, ela aparece aqui, ó. Vai aparecer aqui nessa altura. É importante dizer que a câmera tá fixa aí, né? Tá Ela fixa. foi deixada ali para gravar. Isso. Ela foi deixada ali para registrar algum acontecimento geral. Então, nós temos aqui aquela manchinha, como foi citada, o pessoal aqui no chão e o fenômeno onde acontece aqui em cima. Então, olha ali a relação em relação ao pessoal na barraca, gente. Olha, A luz vai aparecer lá em cima daqui a pouco. vai aparecer ali daqui a pouco. Exatamente. E aí nós adiantamos. Vamos lá, vamos lá. E assim, Aí, ó. olha lá, uma boa noção aqui do pessoal indo andando, voltando para as barracas. Ó, Olha a altura. olha a altura lá em cima, lá, gente. Não justifica. Não justifica, não é, Geraldo? É muito alto para ser uma pessoa ali, não tem como. E ali atrás eram árvores, né, Geraldo? Árvores. Isso, exatamente. E vocês notam aqui bem a intensidade, como se faz aquela intensidade ao redor da luz, quando é uma luz de lanterna, quando é uma luz... É diferente, é artificial, né? E quando a gente olha aqui em cima, é uma estrela, é um foco muito fechado, né? Não vaza a luz, né? Então isso é um sinal de ser assim, um fenômeno... Que ele vai aparecer agora, né? Isso, Mais à frente? Isso, aí nós temos que ir mais à frente. Tá, quer ver quanto tempo depois da gente se recolher na barraca que a luz aparece? Olha, Foram quantos? Tem uns 40, 50 minutos, né? 50 minutos. Um pouco antes, Geraldo, de acabar. 1 minuto, ou seja, 48 minutos de filmagem para aparecer essa luz. 48 minutos, tá? 48. Quer ver? Nós vamos colocar 1 minuto antes agora da luz aparecer, que vocês vão ver. Quer ver só? Está colocando, está passando a imagem para frente. Mostra lá, Michel, por favor. Na tela, pode ir. Está passando. A gente vai colocar 1 minuto antes dessa estrela, o signo estrela, a imagem que aparece, enfim, em cima da barraca, onde inclusive eu estava. 1 minuto antes, hein? Se quiser parar, vai estar perto? Tá, deve estar perto já, geral. Pessoal, vamos lá. Aqui por cima. Vai aparecer já. Bem, já estávamos dormindo aí, recolhidos aí. Já estavam dormindo lá, o pessoal todo recolhido na barraca, que deveria estar mais ou menos aqui, gente. E o pessoal estava ali já se Já preparando. não tem nenhum movimento, tem barraca, na lanterna, nada. Nem nada, absolutamente nenhum movimento, o pessoal totalmente dentro da barraca. Inclusive, quando momentos antes acontece alguma coisa, o pessoal, algumas luzes dentro da barraca, talvez para enxergar alguma coisa enquanto estava dentro. Então a gente vê que vaza a luz de dentro da barraca. Então há uma grande diferença. Mas nesse momento, quando vai aparecer a luz lá em cima, não há nenhum movimento de ninguém. Isso a gente pode perceber pela imagem. Lá, tá vendo? Parece um breve flash aqui do pessoal dentro da barraca iluminando. Fica olhando lá. E vai lá, começou. Começou a aparecer. Isso, ela começa fraca, ó, apaga. E de repente ela vem com uma intensidade, Geraldo, muito estranha. Vai voltar a aparecer. Ó, ela Ela apaga, volta. E você percebe que não é estrela, Geraldo, porque olha só lá atrás do céu. Lá não tem nenhuma estrela, tá um céu claro, porque era lua cheia ali nesse final de semana. Então repara só, é muito estranho, tem árvores atrás. E as barracas estão aqui, ó. A luz lá em cima. Olha a luz, gente.
como se fosse uma estrela na frente das árvores, o que é uma coisa Muito impossível. baixo para ser uma estrela. Vai acender de novo. Vai acender de novo, mas Mais forte ainda. mais forte ainda, E aí acaba tudo. e aí acaba assim. E aí acaba. Muito bem. Pode acender, por favor, Vinho. Para vocês, essa imagem que apareceu, mas ainda existem outras duas imagens. Esses pontos para você é o quê? Bom, isso é uma luz realmente inexplicável, não há o que dizer, não pode ser uma lanterna, não pode ser... Não é luz de lanterna, É um ponto, né? É um ponto muito fechado, não tem como se dizer que é alguma coisa forjada, não. E aí, pesquisadora, o que você me fala? Médico. Considerando que lá é um cemitério e que houveram diversas, inclusive teve até um suicídio na história daquele local, eu diria, Geraldo, que isso é um fenômeno paranormal, porque muitas vezes as luzes, elas são justamente materializações, podem ser materializações espirituais. Quer dizer, nela, por favor, pode ser, então, pode ser um espírito. Pode ser um espírito. Eu não tenho a menor dúvida. Tem gente que pode não acreditar nisso, né? Sim. Mas tá aqui o fato registrado, por isso foi feita a experiência. O intuito justamente é esse, é buscar esse tipo de fenômeno que intriga e que não tem explicação. Como se explica isso? Não tem hora para acontecer. Não tem hora para acontecer. Por isso que eu deixei a câmera, fiz questão de deixar a câmera parada. E a gente sente quando alguma coisa, quando um lugar emanando uma energia, uma determinada energia, ali pode haver esse tipo de manifestação. E foi o que aconteceu aqui nesse local. Tem uma outra imagem agora que você vai nos mostrar que parece uma silhueta de uma pessoa. É isso? Exatamente. É uma silhueta de uma pessoa Vou trocar a fita agora. Trocar a fita aqui. É uma silhueta de uma pessoa não muito definida. Ela... As fitas. Isso, as fitas aqui nós estamos tirando. Então ela parece realmente uma pessoa não definida, como se ela tivesse vindo para dentro do quadro da câmera, onde ela estava posicionada. Ela entra no quadro da câmera e simplesmente sai. Pode apagar a luz, Binho, por favor, dá uma olhada lá, já em tempo real, na tela. Isso, gente. Então, fique à vontade, vamos lá. Esse é o local, então, ó, o pessoal tá... É outra câmera que filma no escuro. Isso, Exatamente. essa câmera... É outro ângulo desse mesmo cemitério que a câmera foi posicionada para ali ser deixada também para captar eventual manifestação, né, espiritual ou paranormal. Exatamente. O pessoal tá arrumando lá. Olha lá. Eles deixaram a câmera em cima de um tronco de árvore. Foi isso, Michel? Um tronco de árvore. Isso, exatamente. Então, eles estão arrumando a iluminação do local, certo? Legal a gente dizer, pessoal, aqui que aqui atrás, gente, são as árvores ali posicionadas, e aqui é um pedaço do céu, então são pedaços do... E a silhueta noturna das árvores. Isso, exatamente, né? É uma câmera infravermelha, né? Também é importante explicar. Isso, e que filma no escuro, né? Do pessoal que não conhece detalhes técnicos assim. Importante também, outro aspecto legal da gente dizer, gente, aqui, ó, vocês notem pelas vegetações do local que não tem vento no local, senão essas folhas estariam balançando, até porque são muito fininhas. Vejam quem vai aparecer e o que vai aparecer agora. É impressionante. Pois não, fiquem à vontade vocês dois. Outro detalhe também, Geraldo, que a gente também procurou saber é o seguinte: apesar da gente estar vendo com clareza ali, quer dizer, com não muita clareza, mas a gente percebe as duas cruzes ali, que é um cemitério. Mas no local estava o absoluto breu, ou seja, luz nenhuma. Aparece porque justamente é uma captação com câmera infravermelha. Outra coisa importante de dizer é que nós perguntamos para a equipe se no local havia algum tipo de névoa ou neblina. Não tinha. Lua cheia, céu limpo, não tinha. Exatamente. Por quê? Por que a gente teve esse cuidado? Porque vai se formar uma imagem do lado esquerdo da tela que não tem explicação, então. Se não havia névoa, se não havia fumaça de nenhum tipo, se não havia garoa, sereno, esse tipo de coisa, não se explica a imagem que vocês vão ver a seguir. Vamos lá. Veja o que vai aparecer. 2h45. Volta. Agora, voltando um pouco mais. O Michel lá pra gente, por favor. Aí, volta um pouco. Não, quero antes.
Aí, para aí, atenção. Aperta o play, veja que vai aparecer daqui a 15 segundos, acho, quer ver? Isso. Olha lá, gente, presta atenção bem aqui, ó. Do lado esquerdo. O lado esquerdo vai vir daqui pra cá, realmente uma massa de alguma coisa não identificada e fácil. Agora, quer ver? Olha lá, passou. Então, vamos ver, Michel, você conseguiu pegar ou não? O nosso câmera vai ter que ter uma sensibilidade muito grande, voltando agora. Pode ficar no plasma pra gente. É uma imagem incrível, que parece que vocês vão ver que é, entendeu? E daqui a pouco já vou chamar em tela cheia pra vocês, o nosso Dirceu vai colocar em tela cheia, mas agora aqui, quer ver? Ou ele pode pescar em tela cheia já, não tem problema, Dirceu. Coloca na tela cheia pro telespectador. Vê, tem atenção. Atenção, gente, ó. Opa! Vamos voltar um pouquinho, um trechinho antes. Vocês notem aqui, gente, é um vulto que vem pra cá, se materializa uma pessoa aqui, uma silhueta. Formato humano. E nós podemos notar aqui, olha, uma perna, a outra, o tronco, cabeça, braço direito e aqui quer fazer um braço esquerdo. Pode fazer, volta um pouquinho antes de novo. Deixa eu passar a imagem, quer ver? Se forma uma pessoa como se fosse aparecendo, como se fosse um fantasma aparecendo e corre, né, Maria? É muito sutil. É muito sutil. Você percebe, Geraldo, que ele vem do lado esquerdo e se projeta e já some na sequência. Exatamente isso. Olha lá, ele está próximo de passar, gente. É uma materialização. Isso. Muito rápido. Olha lá, passou. Já foi. E sai pro lado esquerdo, inclusive. Você percebe? Vamos repetir mais uma vez em tela cheia, por favor. A nossa edição, os nossos editores. Impressiona. Tá chegando. Vai passar. Passou. E volta pro lado esquerdo. Isso. Exatamente. Mais uma vez. Mais uma vez, em tela cheia. Então vai novamente. 39. Vai chegar, tá chegando. E vai passar. 1, 2, 3 e. Foi. Você vê que ilumina, forma e ela desaparece. Acendendo a luz para mim. Muito bem. Você que estuda 25 anos, isso aí, essas imagens, o que esse vulto que dá, que o telespectador viu que realmente se formou? Olha, Geraldo, é assim que justamente as manifestações fantasmagóricas costumam acontecer. É através de um campo de energia muito sutil que isso se manifesta. As câmeras, elas captam que da mesma forma como o biólogo, o cientista, ele precisa do telescópio para poder ver as moléculas, as células, a gente também precisa para captar esse tipo de sutileza que o olho humano não consegue. Então, o que aconteceu ali realmente é uma coisa estranha, considerando que não havia neblina, não havia uma garoa, não havia nada que pudesse justificar esse tipo de manifestação. A câmera está parada ali. Não é um fantasma. Eu creio com todas as evidências. Nós estamos vendo, é incrível isso, né? Incrível. Não tem como você está vendo em casa, se formou, não tem... Foi espontâneo. Ah, isso não existe, tá? Se isso não existe, ou o que é, eu também não sei, eu não estou aqui para provar nada, mas eu estou dizendo a vocês que alguma coisa apareceu. Quer ver de novo? Mais uma vez o Dirceu vai mostrar para você, olha a imagem se formando, aí como se fosse um corpo todo deformado. Vocês notem que as folhas embaixo não se mexem para ver que não é vento. Não é nada. Exatamente. Balança de novo, mais uma vez. Olha só a imagem. Só que agora eu quero preparar o meu telespectador para a imagem mais forte. É Mary ou é Mari? Mari, o que nós vamos ver agora é a imagem que vocês falaram mais impressionante, né? É a mais impressionante porque realmente eu fiquei arrepiada, foi muito nítida, tá? Muito concreta, Geraldo, e realmente considerando o aspecto local, as condições locais, de completamente escuridão, considerando que ali a equipe sabia-se exatamente quem estava ali, naquele momento, não tinha ninguém com aquelas características, realmente é impressionante. Você já viu algum caso semelhante assim? Você lembra algum caso aqui em São Paulo, pelo Brasil? Com essa nitidez, não. Geralmente esses fantasmas aparecem o quê? Em salões, em locais antigos? Normalmente sim, Geraldo. Normalmente em locais, por exemplo, não quer dizer que eles não estejam acontecendo durante o dia. É que nós temos uma interferência magnética que não nos permite detectar isso.
Agora, em lugares, normalmente, principalmente como esse, que tem uma vibração energética muito forte, e considerando estar de noite, por isso que a câmera é deixada para espontaneamente isso acontecer, e por isso que o Adam está aqui, para justamente verificar que não há fraude, não há montagem naquela imagem, porque ele sabe todos os meios que poderia ser feitas uma montagem ali naquele lugar. Então, quer dizer, não houve montagem. Então, realmente é uma coisa de impressionar. Sim, nós pegamos as imagens brutas, né, Geraldo? Diretamente do que chegou, como chegou, já assistimos, analisamos quadro a quadro. Essa imagem nós vamos ver. Se fosse uma fraude, uma coisa montada sobre a imagem, você pegaria? Pegaria com certeza. A gente já consegue captar logo, só de analisar os pixels, né? De analisar quadro a quadro, já é possível você verificar ali uma fraude. E essa imagem que é a mais impressionante agora é uma pessoa... É uma pessoa que vai passar ali numa velocidade até acima do normal, do que nós poderíamos ver uma pessoa comum fazendo, visto as condições que nós tínhamos do local, onde você não tinha luz. E a câmera não foi acelerada, a fita não está acelerada. Não está acelerada, nós vamos soltar como foi na velocidade normal, no tempo normal da gravação. E o Geraldo, você estava lá para nos dizer melhor do que ninguém aqui as condições do local. Estava muito escuro mesmo, não havia luz, não era? Nada, a única luz era da lua. Era da lua, exatamente. Estava a lua cheia, uma lua maravilhosa. Mas ainda lá no lugar, né? Poucas, porque é mais mato, não tem nem lápide, é só uma lápide enterrada e as cruzes, não há um jazigo. Porque 202 anos tudo se deteriorou, plantas nasceram, árvores nasceram, e é uma mata quase nativa. O cemitério está coberto pela mata. E quando essa imagem foi gravada, estava lá o Michel, juntamente com o meu produtor, o Marcos Paulo, que depois saíram para fora do portal do cemitério, para deixar aberto o Michel, por favor, para deixar realmente o local à vontade para qualquer coisa que fosse. E eu repito que vocês vão ver, e o Adam me falou o seguinte, a velocidade com que a pessoa passa não é uma velocidade humana. Não é uma velocidade humana. Inclusive, nós até perguntamos pro pessoal que estava lá no local, nós fizemos até uma entrevista com o pessoal, para avaliar mesmo se havia outras pessoas naquele local. Posso garantir. E o Geraldo estava lá para dizer, melhor do que ninguém, o pessoal da equipe dele também estava para nos afirmar que realmente não havia ninguém, não. E interessante, Geraldo, que o pessoal deixou a câmera, a gente perguntou aqui pro pessoal que montou essa câmera, eles deixaram programado para gravar, por exemplo, 50 minutos. E justamente no final, por pouco não pega esse registro, que as câmeras aqui do balanço pegaram. Um registro impressionante. Impressionante porque, assim, em ambos os casos, o pessoal, claro que vai assistir só o que nós selecionamos, mas assim, em ambos os casos, das duas fitas, ambos os fenômenos acontecem no final das duas fitas. Como se fosse friamente calculado o ponto certinho. A fita vai acabar em 1 minuto, então eu vou deixar para fazer uma manifestação nesse 1 minuto certinho. Mas foi uma coisa assim, proposital. Proposital. Se vocês verem aquilo que nós vimos, isso que é legal dizer, que nós fizemos toda uma triagem antes de passar isso para vocês. Quem quiser, a fita também está à disposição. Se outras pessoas quiserem analisar, à vontade. À vontade. E foi feita toda uma triagem, analisando tudo isso antes de chegar isso até vocês. E sabe o que é incrível, Geraldo? Quando a gente chegou aqui, nós fomos convidados para avaliar essas imagens. A equipe não tinha visto ainda. Não, não fiz questão não. Abre aqui, Michel, exatamente isso. E eu já falei, tem a transparência, eu não preciso enganar. Às vezes eu pago pelo aquilo que eu sou, porque eu faço demais, porque eu falo demais, e eu prefiro até errar demais, mas é da verdade. Quando nós saímos lá de Beró, quando a gente saiu da Sonhada na Serra, falei, o Gustavo, o Marcos Paulo, que não vamos ver, eles queriam ver na noite. Falei, se tiver que acontecer alguma coisa, dê um tempo para que aconteça. E o que acontece? Nós fomos pro hotel, deixamos lá a fita, não vimos, gravamos outro dia outra reportagem, viemos aqui para São Paulo, não vimos a fita, não abrimos, somente durante a semana. Com a edição da reportagem e com vocês, com a chegada aqui, aí eles viram, entendeu? Foi exatamente isso. Foi exatamente. Quando nós chegamos aqui, pegamos as fitas diretamente da mão do pessoal, já certinho, sentamos aqui, inclusive somente nós, para podermos fazer essa triagem e selecionar esses momentos para vocês. E o que vocês vão ver agora? Bem, pode pagar. Dá uma olhada lá na tela para mim, Michel, por favor. O que nós vamos ver, na sua opinião, é o quê, hein? Me devolve, eu quero lhe dar 30 segundos antes, ok? Por favor, Adam. Isso, já está no ponto já, inclusive. Vai aparecer onde? Explica. Vai aparecer aqui, gente. Vocês observem nesse ponto aqui onde eu estou apontando com o laser, um
Do lado direito da Isso, tela. do lado direito da tela, vocês vão assistir uma pessoa passando aqui muito rapidamente. Olha, novamente. Imaginem vocês, gente, vou até voltar um pouquinho antes, só para vocês entenderem qual foi a nossa sensação. Imaginem você estar assistindo isso, essa imagem parada em 1 hora e de repente acontece isso. É incrível, a imagem é uma pessoa correndo. Mas em uma velocidade muito estranha, né? Muito acima do normal, visto as condições. Chega no meio da tela, se você observar, desaparece. Só fica ela desintegra na sequência. Só vai sumindo, né? Exatamente. Você só. Novamente, gente, olha, prestem atenção. Muito rapidamente. Vocês vão estar assistindo aí. Dirceu, tela cheia agora pra mim, enquanto a Mari e o Adam, eles vão narrando. Pode falar. Exatamente, gente. Então vocês vão notar como é realmente impressionante a velocidade em tela cheia. Como vocês veem aqui, olha, tá ali e de repente vai passar o nosso... Ó, completamente escuro esse local. muito Um local rapidamente. cheio de lápides. Balance mais uma vez em tela cheia, enquanto eles falam. Você vê, dá uma olhada, tela cheia agora, a imagem está normal, as cruzes, quando de repente aparece esse vulto correndo. Exatamente. E por isso que é importante a gente dizer, Geraldo, que é fundamental esse fato de vocês estarem registrando tudo, porque essas coisas não têm simplesmente hora para acontecer. Isso são coisas que você tem que realmente fazer um mapeamento do local, registrando aquilo, estando realmente à espreita, porque... Engraçado, foi no final da fita. No final da mais fita, um vocês pouco. podem ver. Mais um pouco a gente não consegue registrar, e nos momentos assim parecidíssimos com a primeira fita. Mari, o que te chama a atenção nessa imagem? Olha, Geraldo, tudo chama atenção, é impressionante, porque fica difícil explicar isso como uma coisa humana. Considerando todos esses detalhes, que a gente está aqui justamente no objetivo de descobrir a verdade. Então, é realmente complicado de você explicar isso como uma coisa natural. É de arrepiar, e a gente ficou em choque quando levou esse susto finalizando. Vou apertar o play agora, deixa eu dar uma entendeu? E vai passar, espírito ou não, só sei que... Foi de arrepiar. No final. E olha, Geraldo, é uma coisa, a pessoa completamente de branco, se você for avaliar isso, é uma pessoa completamente branca, numa velocidade muito estranha, que muito rápido. Seria, se fosse uma pessoa correndo, nossa, seria uma pessoa assim, nem sei dizer. E no meio da tela ela desintegra. Some, né? Some completamente no meio dessa escuridão toda. Considerando a vegetação que tem aí, considerando todas essas cruzes, as sepulturas. Mas o que chama atenção é a velocidade. O Dirceu está colocando, ele está repetindo várias vezes, mas dá uma olhada, que ele vai aparecer para a gente agora aqui também. A velocidade é que... E a pessoa desintegra no meio do terreno. Ele acho que é olhando. Para você, o que nós estamos vendo, o telespectador do Balanço está vendo. Mari é o quê? É um fantasma. É um fantasma. Não tenho a menor dúvida. Vamos lá, gente. Diante de todos os casos que eu já vi, Geraldo, isso é um fantasma. Para você é um fantasma, Mary? Para mim é um fantasma, Geraldo. A velocidade A velocidade é incrível. é incrível. Desaparece no meio da tela. Não tem como dizer outra coisa. É um cemitério, gente. De 202 anos. De 200. E o legal é dizer pro pessoal, repito, analisem a vegetação, gente. A gente não vê nenhuma movimentação E se fosse a fita acelerada, ia acelerar o mato. E acelerar o mato, exatamente. A gente estaria vendo que realmente o mato estaria em alta velocidade, sofrendo aquelas variações normais do clima, né, que nós temos na vegetação. Então, olha, tá chegando. Na tela cheia, Dirceu, agora quer ver? Ó? Vê se o mato, acontece alguma coisa no mato. O capim embaixo, e aí aparece, olha lá. Olha lá. Nossa. Mais uma vez, gente, olha, vamos lá de novo. Voltando. Todo de E lá no final ele dá um salto.
Isso, exatamente. No final dá um salto. Então vocês imaginam, gente, a gente analisando essas imagens e de repente acontece isso. Para vocês não há dúvidas nenhuma, então? Não há dúvida nenhuma, Geraldo. Não há dúvida alguma. É realmente um fato assim impressionante. Nós podemos analisar aqui que não houve essa edição, não houve nada. É realmente inexplicável. É por isso que eu trouxe uma pesquisadora desses assuntos há 25 anos e ele, um analista de imagens que certamente, se tivesse algum motivo, a gente não precisa fazer isso, né? Aí as imagens são muito claras, muito objetivas, não tem como. Você estava lá, né, Geraldo? Você estava lá, acompanhou todo esse processo de registro, você estava lá para nos dizer quem estava lá. Conversamos com o pessoal da própria sua equipe, que estava lá realizando os registros, e realmente foi impressionante os relatos que vocês nos passaram. Vocês, pelo fato de ter presenciado tudo isso, realmente não tem explicação. Para você, qual das três imagens mais forte? A da luz que aparece em cima da nossa barraca, a imagem daquela silhueta que parece até um ET, ou essa última imagem? Sem dúvida que é a última imagem, Geraldo. As três são intrigantes. As três elas se complementam porque estão nesse local, um cemitério de 202 anos. E realmente essa última é uma coisa incontestável. Por que apareceram diante das câmeras? As câmeras, elas servem para captar registros que os olhos humanos muitas vezes não têm a sensibilidade para ver. Da mesma forma que a gente precisa de um microscópio para ver uma molécula, esse tipo de equipamento ele serve para captar esse tipo de registro. Não sei se é um sinal do paranormal, do outro lado da vida, mas eu tenho certeza de que não é uma imagem comum, não é uma não foi um borrão, não houve edição alguma. E como não há tanto gente, que nós pegamos essas gravações brutas e elas completamente assim não tem hora para acontecer. E nós fizemos essa peneira para vocês, nós selecionamos esses registros, essas imagens para vocês, porque elas não têm hora para acontecer. Então isso que é importante dizer, pessoal, que apesar de nós termos aqui classificado e separado esses momentos assim inexplicáveis para vocês, foi feito todo um processo de análise dessas filmagens bem cansativo, de frame a frame, quadro a quadro. Filmamos o fantasma. Filmamos o fantasma. Peguei um fantasma. Você registrou a imagem, e agora eu coloco para quem quiser, para qual especialista do Brasil quiser, a imagem mais impressionante. A primeira, a da luz, a da estrela em cima da barraca. A segunda imagem, a silhueta que vem da esquerda para a direita e é uma pessoa. Veja. E a principal imagem de uma pessoa, de um espírito, de um fantasma, que aparece correndo, saltando pelo cemitério. Olhem. Teriam as nossas câmeras captado imagens do além, fantasmas. Se você acredita ou não, explique cada uma dessas imagens. A estrela em cima da barraca. A silhueta de uma pessoa magra ou de um ser de outro planeta que aparece, se forma, vem como nuvem, vejam, formou, é uma pessoa. E a terceira e mais impressionante imagem, esse fantasma, este vulto que aparece correndo numa velocidade que não é humana. Com imagens de Michel, apoio técnico dessa vez do Vinho, produção de Gustavo Vacari, Marcos Paulo Souza. Filmamos um fantasma, ou vários, acreditar ou não no que os seus olhos e a minha câmera filmou. Geraldo Luiz. Para o Balanço Geral.